Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Cinema É. Hoje a gente vai falar de Midsommar, um filme estrelado pela Florence Pugh e dirigido pelo Ari Aster, que apesar de ser de 2019, ainda tem muito pano para manga, muita discussão. Vamos lá? E aí, Gisiel, tudo bom? Vamos falar de Midsommar? E aí, Flávia, e aí, pessoal, que está nos assistindo ou nos ouvindo, dependendo da plataforma que você estiver acessando aí esse material. E vamos falar sobre esse que é, sem dúvida, um dos meus filmes preferidos dos últimos anos aí. Filme recente, relativamente recente, né, de 2019. E é um filmaço. Pode dividir opiniões, tem pessoas que não gostam, eu entendo as pessoas que não gostam, respeito as pessoas que não gostam, mas ele é um daqueles filmes assim do meu coração e que me influenciou, inclusive, como realizador. Tem um curta-metragem que eu produzi nesse ano, 2021, com elenco de São Paulo, elenco daqui da minha cidade, de São José dos Campos, um filme bastante sensível, e que sim, eu tenho muitas influências de Midsommar. Quem tiver curioso pode ver a capa do filme aí. É um filme que será lançado público nas redes sociais, YouTube, Facebook e outras aí por aí. E pode perceber que é óbvia que é uma certa homenagem, uma direta referência ao filme, para vocês terem uma noção do quanto esse filme me impactou. Eu achei muito legal isso, porque é um filme de um diretor que ele é, como se diz, ele é novo em longas metragens, ele vem de uma série de curtas, né? E o Sim, Midsommar é o segundo longa dele. Ele não fez exatamente. nem o terceiro, ele tá filmando o terceiro ainda. E, Ele é novíssimo em é, longa-metragens. E ele havia feito, antes de Midsommar, ele fez um filme que também eu acho excelente, divisor de águas para mim, que é Hereditário. E ambos os filmes, assim como os curtas, se você tiver a oportunidade de assistir Midsommar, Hereditário e aos curtas do Ari Aster que estão disponíveis no YouTube, você tem uma noção muito direta ali, muito bem definida da essência desse diretor, que ele tem umas características, ele tem uma assinatura, e isso que você acabou de falar, de ele ser recente, né, na produção de longas metragens, é uma coisa bastante peculiar e notável, porque apesar de ele ser recente, ele tem um grande domínio da linguagem cinematográfica. Você já percebe isso nos curtas, mas é aquela coisa. Diretor de curta, diretor de videoclipe, diretor de TV, né, de série. Os de série são os que mais se aproximam. Mas esses outros diretores, eles têm ali uma dificuldade, vamos dizer assim, para se adaptar à indústria cinematográfica grande, né? Ali dos filmes de Hollywood, os filmes de grande bilheteria e tudo mais. E você percebe que não dá para perceber isso. Quando você assiste Hereditário, dá a impressão, especialmente por causa da forma ousada como o filme é filmado, que é um filme que já é de um diretor veterano. Assim, e Midsommar consegue ultrapassar ainda mais a questão do domínio da linguagem cinematográfica. sim, E eu acabei não falando. Eu citei a essência, mas eu não defini qual é a essência desse diretor. E eu acredito que você vai concordar comigo, e todos os que já assistiram os filmes dele também vão, que é um diretor cuja essência é trabalhar temas polêmicos, causar polêmica e cutucar a ferida de quem está assistindo. totalmente. Totalmente. Só quem assistiu sabe do que você está falando. Realmente. Os temas, e são temas, eu particularmente achei pesado. Uhum. Pesado. Você tem essa impressão de ser um filme, um tema pesado, porque é um tema que ele vai no pessoal das pessoas.
Cultural. Para quem não assistiu aos curtas, não teve a oportunidade de assistir aos curtas dele, o que você está não faça um favor para você mesmo e vá ao YouTube e digita Ari Aster Short Films. Você vai achar ali os curtas-metragens dele. Faça um favor para você e assista a esses filmes. Eu vou dar um exemplo de um deles, que é um filme em uma família negra dos Estados Unidos, uma família de classe média alta, em que a gente tem um costume de ouvir casos de pais que abusam de filhos, né, de adultos que abusam de crianças, e você vê uma situação bastante peculiar, que é um garoto, uma criança ali, um jovenzinho, um adolescente, que abusa do próprio pai. E o pai, por amá-lo, não tem coragem de reprimi-lo. E essa é só a cena inicial, não estou dando spoiler para ninguém. E o filme ele é desenvolvido nessa premissa. E é um curta-metragem de torcer seu âmago, sabe? E é isso que o Hereditário, mas e a gente vai focar mais agora em Midsommar, que é o tema do vídeo. Talvez a gente faça um outro vídeo sobre Hereditário daqui a algum tempo. Mas ambos os filmes eles têm essa característica. Então, Midsommar ele tem essa sensibilidade de pegar um assunto e colocar para o lado pessoal do espectador. Você se sente incomodado durante o filme. O filme, logo no primeiro ato, ele tem a apresentação de um tema em que qualquer pessoa, minimamente ali, que tem um mínimo de empatia, se comportaria da mesma forma como o protagonista. Então a gente tem a personagem da... como é o nome dela? Essa atriz maravilhosa que eu amo, que eu sou tão ruim. Como? Florence Pugh. Florence Pugh, exatamente. Eu a amo, mas eu esqueço o nome dela porque eu tenho um probleminha com nomes. A Nova Viúva Negra. A Nova Viúva Negra, maravilhosa. E a Florence Pugh, que é um achado, é uma excelente atriz. Ela tem um namorado e a gente percebe logo no começo que esse relacionamento já está em vias de terminar. Sim. Ela é uma garota fragilizada psicologicamente e ela acabou afundando esse relacionamento porque o namorado não é compatível. Ele Sim. não consegue... Ele quer uma namorada, mas ele precisa ser um terapeuta. E ela arrasta ele para os problemas dela. E ela passa por uma situação muito difícil, né? E aí é onde nós temos a primeira reviravolta, que é um trauma absurdamente traumático que acontece com ela. E quem curte o filme, quem assistiu Hereditário, sabe como o Ari Aster é um mestre em criar eventos, reviravoltas traumatizantes. Reviravoltas que deixam a gente tipo, mano, não aconteceu isso com esse personagem. E é isso que acontece, e ele, nessa situação devastadora que acontece com ela, ele se sente na obrigação de manter o relacionamento, mesmo não tendo mais nenhuma afinidade com ela, mas para não magoá-la, né, para ele não se sentir um vilão, ele acaba empurrando com a barriga. E é quando eles vão parar nessa comunidade, né, estranha, no mínimo estranha. E é muito legal a maneira que ele retrata essa comunidade, né? Porque você chega àquele lugar, assim, maravilhoso, tipo, de tirar o fôlego, parece um paraíso lá, né? Aquelas pessoas bonitas, vestidas de branco, e aí você fala, nossa, que coisa linda. Mas ao mesmo tempo que eles chegam, você já percebe que tem alguma coisa estranha ali, né? Ele consegue... Excesso de sorrisos, pessoas muito bondosas, muito carinhosas, muito sorridentes. A gente não pode confiar em pessoas assim, principalmente quando o filme é de terror. Se você vê uma pessoa sorrindo demais, essa pessoa está escondendo algo. E é uma paisagem lindíssima da Europa, né? A gente tem essa coisa, o americano, ou também nós brasileiros, a gente tem esse fascínio, né, pelas paisagens europeias, ali para a Irlanda, para os povos ali, os povos que antigamente eram os povos ali da Normandia, os povos vikings, né, os povos ali... Celtas, né? Celtas, exatamente. E nós temos esse fascínio, né, tanto pelo fator histórico, quanto também
pelo social, porque são pessoas bonitas, né? Sim. Você vê, são pessoas assim muito bonitas, o gene deles é muito bom, né? Uhum. E aí eles vão parar nesse local e as coisas estranhas começam a acontecer, como é típico de qualquer filme de terror que se preze. Eu achei engraçado que você falou desconfia de pessoas que riem. Aí eu lembrei do episódio do podcast que a gente fez sobre. Nossa, foi Invocação do Mal? Não, não foi Invocação do Mal. Foi Lugar Silencioso. Lugar Silencioso 2. Aliás, escutem nosso podcast, tá? A gente vai deixar o link aqui para vocês na descrição. Nosso podcast de cinema muito legal, a participação do Gisele e da equipe. Você também falou, quando você vê uma criança de cabeça baixa em filmes de terror, sai correndo. Taca uma pedra e sai correndo, velho. Taca uma pedra, um tijolo, qualquer coisa que você tiver na mão, joga na cabeça e sai correndo. Sai correndo, não vai lá ver. Oi, você tá bem? Tá bem, mano. Quero saber se você tá bem, eu vou embora. Os vilões estão lá me esperando ali atrás. Lá eu já tô lá na esquina, já correndo. Dicas do Josiel para assistir filme de terror, aí. Gente, ó, eu vou fazer um vídeo, coisas que eu não faria num filme de terror. Já assistiu o filme A Visita? Do nome Mr. Night Shyamalan. Acho que não. Tem uma cena que as crianças acordam no meio da noite e olham pela fresta da porta e a velha tá de costas pra eles arranhando uma parede. Mano, e no dia eles ficam lá na casa, vão dormir, acordam no dia seguinte e ficam interagindo com a velha. Se eu tô de madrugada, eu vejo uma velha arranhando uma parede, eu dou uma paulada nela, um soco na cabeça dela, sei lá o que eu faço, e saio correndo, vou pra Minas Gerais, vou pro Amapá, pra Manaus, sei lá, eu faço alguma coisa. Ah, mas tá de noite. Beleza, é de noite mesmo. Não interessa. Pulo pela janela, faço qualquer coisa. Não vou dormir numa casa que tem uma véia arranhando uma parede, cara. Esse é o primeiro passo da transformação. O próximo, ela tá andando pelas paredes. Pois é. E à medida que o filme é um filme grande, né? Tem 2 horas e meia de filme. E não é cansativo. Não, ele te prende, né? Porque cada situação, né? Sim. E apesar de ser um filme que, quando você fala, um filme de 2 horas e pouco, que te prende, deve ser um filme tipo Transformers, com lutas e ação e tudo mais. E não tem. Porém, apesar de ele, à primeira vista, dar a impressão de que as coisas estão acontecendo num ritmo muito lento, por causa da forma como as cenas são enquadradas, por causa dos movimentos lentos de câmera, por causa de cenas em que aparentemente não acontece nada em tela. Porém, o que acontece é que o Ari Aster, além de saber filmar, ele sabe conduzir o ritmo da história de uma forma a nunca quebrar a tensão. A tensão está sempre alta. Apesar de aparentemente nada estar acontecendo, você tem a impressão de que muita coisa está acontecendo. De que apesar de que a ameaça não está na sua frente, a ameaça está se arquitetando à sua volta. Então, por causa desses elementos, e também por causa dos movimentos de câmera, por causa das atuações incríveis, por causa da trilha sonora, a fotografia, que é um espetáculo visual, você está sempre interessado no que vai acontecer no próximo momento. É tão impressionante, porque é um filme de terror, você pensa que o filme de terror vão ter coisas feias, vão ter monstros, violência gráfica, né? Violência e tal. E nesse não, tipo, existem os monstros, existem as coisas feias, mas não são bonitos. Existem os monstros e esses monstros são reais. São monstros que eu e você podemos encontrar na nossa vida porque são seres humanos. Sim. Esse filme, apesar de que algumas pessoas possam pensar à primeira vista, mas esse filme não contém elementos sobrenaturais. Ele é um filme completamente terreno, um filme palpável, um filme cuja ameaça são pessoas de carne e osso como você e eu.
E é muito louco, porque tem um outro elemento nesse filme que deixa ele grandioso e fora da casinha. Porque ele é um filme de terror intenso e ele é filmado quase que completamente durante o dia. Durante o dia. Você sente medo na claridade do dia. Cheio de flores. Coisa mais Cheio de linda dessa vida. flores. Então, assim, impressionante. É impressionante, realmente. E além de ser uma ótima fonte de entretenimento, de ser um filme tenso, um filme que assusta, um filme que incomoda, esse filme, além de você ver momentos ali de atuações de tirar o queixo, além de tudo isso, esse filme ele faz refletir. E a primeira reflexão, né, uma delas é aquela que eu te falei, do caso do relacionamento, do cara que não consegue terminar e acaba empurrando com a barriga. Eu acho que a maior parte das pessoas já teve algum relacionamento assim, um relacionamento que você sabe que você não era mais feliz, que você sabia que estava acabado, mas mesmo assim você continuou. Eu já passei por isso, você talvez já tenha passado por isso, os nossos ouvintes, nossos espectadores, muitos deles eu tenho certeza de que vão se identificar. Mas além disso, o filme ele traz um assunto aí para a pauta que é um assunto bastante pertinente, um assunto que está na vida de todo mundo, literalmente todo mundo. A menos que você viva numa ilha isolado, no meio do Oceano Pacífico, sem internet, sem contato com outros seres humanos, você passa por esse tema, que é a estranheza de culturas e a estranheza a religiões diferentes da sua. Eu vou falar por mim, eu quero que você fale também depois, Flávia, eu quero que os nossos espectadores comentem, falem sobre isso, contem sobre as suas próprias vivências em relação a isso. Mas eu, de berço cristão, fui educado, sorte que também por ser artista, por ser uma pessoa muito ávida por conhecimento, eu acabei perdendo muito rapidamente esses paradigmas, mas eu fui criado de uma forma a ter resistências muito grandes em relação a outras religiões. Sim. Para minha família até hoje, para as pessoas conhecidas assim do meu convívio, a única religião correta é a deles e todas as outras práticas para eles é considerado heresia. Uhum. Então eu fui criado de forma a ter aquele receio, por exemplo, em relação a religiões budistas, a religiões espíritas, a religiões relacionadas à cultura africana, tipo candomblé, né? Tudo era macumba, tudo era demônio, tudo era o capeta. E eu fui criado nesse ambiente, nesse berço, nessa cultura. E depois, né, até por ser artista e tudo mais, ter contato com muitas pessoas diferentes, porque todo mundo que tem contato com cinema, produção de cinema, produção de teatro, produção de música, o artista é uma pessoa geralmente muito peculiar. O artista, ele é a resistência. Ele é aquele que vai fora da curva da sociedade mesmo, do pensamento comum. O artista, ele está na sociedade não apenas para contribuir com ela, e sim, não apenas para interagir com a sociedade, e sim para fazer a sociedade refletir e evoluir, a quebrar tabus, a pensar. Então o artista, ele é um filósofo. Sim. O roteirista é filósofo, o escritor é filósofo, o músico é filósofo, o ator é filósofo, o dramaturgo é filósofo, o crítico é filósofo. Então, quando você filosofa, você tem a mente muito aberta. E uma pessoa com mente aberta, ela tem a capacidade de criar empatia a ponto de não temer aquilo que não conhece, e sim querer conhecer. Então, quando eu tenho contato com uma pessoa que tem uma religião completamente diferente da minha, ao invés de eu achar que aquela pessoa está com um capiroto no corpo, eu tenho a iniciativa, sempre tive, de conhecer aspectos daquela religião, mesmo que ela seja contrária à minha. Meu, antes de odiar, antes de ter medo, por que eu não vou lá e sento com esse cara, tomo um café com esse cara e conheço um pouco sobre ele? E eu tenho certeza que todas as pessoas, quando fazem isso, você começa a perceber que
não é, cara. Religião, apesar de eu ser uma pessoa, eu me considero uma pessoa religiosa, eu não sou aquela pessoa que tem aquela fé cega, que acredita em tudo o que o líder religioso falar. Até porque eu acho que a fé cega, ela é muito perigosa. A fé cega foi responsável pela derrubada dos prédios no World Trade Center. Sim. A fé cega, ela é responsável pela morte de muitas pessoas no Oriente Médio, por exemplo. Não só no Oriente Médio, tá? Mas eu dei um exemplo. Enfim. Então, quando você não tem a fé cega no que o homem diz, e você prefere estudar os aspectos ali de onde vieram, de onde veio, né, as características da sua própria religião, você percebe que meio que tudo veio de um negócio só, viu? A única diferença é locais diferentes. Porque, por exemplo, pode falar. Tudo é a busca do ser humano por algo maior que ele. Exatamente. Mas, por exemplo, se você pegar aqui, vamos colocar o Brasil, a história do Brasil como exemplo. Se você pegar os jesuítas, quando eles vieram para o Brasil para catequizar os índios, eles partiam de um pensamento muito simples. Então, a minha religião, que foi desenvolvida ali na África, ali na Europa e na Ásia, que nunca teve nenhum relacionamento com as Américas, ela é superior a ponto de eu, só porque eu tenho mais armas e sou mais combatente, porque eu tive uma cultura mais bélica, eu posso impor, né? A minha religião está mais certa do que a sua. Então, eles vieram e erradicaram a religião dos índios. Do tipo, mano, você vai ter que acreditar no que eu acredito, e se você não acreditar, você morre. Então, qual o direito de... duas comunidades. Comunidade... Peraí, deixa eu entrar na tela aqui, ó. Opa, aí... Calma aí. Aqui, ó, achei. Comunidade o pensamento deles. A comunidade A, a comunidade B. Eles estão muito distantes, nunca tiveram contato. Eles evoluíram a partir de coisas diferentes. Um evoluiu aqui, o outro evoluiu aqui. Essa daqui, a religião a cultura A, ela acredita que Deus, eles falam que Deus é justo, que Deus ama, que sei lá o quê, mas Deus, em sua justiça, olhou para a comunidade A e falou: vocês são meus preferidos. A comunidade B, não, eles são ignorantes e vocês têm que ir lá educá-los. Então é um pensamento que, quando você para pensar, é um pensamento extremamente problemático em várias castas. Tá? A gente podia ficar horas falando sobre isso. E é exatamente sobre isso que o filme trata. O filme te apresenta uma cultura que é completamente diferente da sua e que faz você ter medo por ela. Eu até entendo que eles forçam a barra justamente porque é um filme de terror. Mas o filme faz justamente isso. Com certeza. E mais do que isso, tudo que você falou, concordo totalmente. Mas uma coisa que foi o primeiro pensamento que eu tive depois que acabou esse filme foi, cara, esse filme ele representa todas as pulsões do ser humano, principalmente a pulsão de morte, que existe em todas as religiões, todas. Exatamente. Então isso foi o mais forte para mim. Sim. Eu gosto muito dessa reflexão. Eu acho que o filme, só por esse... Se ele não tivesse nada das outras coisas, ele já seria um filme muito acima da média, por promover uma discussão dessa estirpe, assim, uma discussão extremamente pertinente para os dias de hoje, e não só para os dias de hoje, para sempre. É uma situação atemporal. Assim, nós sempre tivemos esse problema, e acredito que durante, né, talvez sempre tenhamos, em menor ou maior escala. Né? A gente percebe aí a quantidade de preconceitos que existem até hoje por causa, né, de assuntos provenientes da religião e outras situações. Então, só por isso o filme já é um filme acima da média. Porém, Ari Aster, ele não tá contente apenas com isso. E ele chega, ele te pega e te torce. Porque o cara é um diretorzão. E ele faz com que você fique preso, com os olhos presos na tela o tempo inteiro. Então ele sempre sabe
para onde apontar a câmera. Ele utiliza muito de lentes grandes angulares, sem lentes caríssimas, tá? Quem é fotógrafo sabe do que eu estou falando, quem é diretor de fotografia sabe exatamente do que eu estou falando. Porque a lente grande angular, quanto maior ela é, maior a amplitude, agora me fugiu o nome da palavra correta, tá? Mas a maior quantidade de coisas que ele consegue captar em tela, ele tem distorções nas bordas, tá? Vai ter um maior alcance e tem distorções na borda. Ele consegue captar mais coisas em tela, porém ele tem distorções na borda. Porém, as lentes que ele utiliza, elas são grandes angulares, são lentes que captam muita, e ele também afasta a câmera bastante do assunto. São lentes que captam muita informação em tela e não distorcem as bordas. Então, é como se fosse uma pintura de um cara do barroco, que quer colocar muita coisa ali em tela, mas ele não quer dar aquela impressão de distorcer a borda. Porque a borda, essa distorção da borda, ela também é artística, ela dá a impressão de que as coisas são maiores, dá grandiosidade ali pro negócio. É o caso daquele filme A Favorita, né? Exato. A Favorita utiliza o tempo todo, o que eu acho que aí já é o caso do exagero, porque eles poderiam ter... Chega uma hora que o filme realmente cansa, né? Eu acho que faltou equilíbrio ali. Mas eles utilizam lentes que têm muita distorção. E o Ari Aster não tem distorção, porque ele utiliza outro elemento da fotografia na direção de fotografia do filme, que é a utilização de ângulos geométricos. Então, em grande parte, isso já é uma característica do Ari Aster, você percebe em Hereditário a questão das maquetes, ele utiliza os ângulos geométricos a favor da narrativa, e ali ele faz exatamente a mesma coisa. Então você vê, as estruturas, elas são sempre retangulares e com muitos quadrados. Então dá para você, se você pausar a tela, você consegue fazer um esquema de arquitetura ali com uma régua, de tão anguloso que é o filme. Ele utiliza também o triângulo, só que como forma de símbolo, tá? Ele utiliza as cores. Sempre que alguma coisa importante está para acontecer, porque o filme tem muito as cores ali, o verde claro, o branco é o que mais existe no filme, o magenta suave, o rosa, o laranja suave da cor da pele, e é sempre isso. E um azulzinho ali, tem um quê de frio ali na fotografia, na paleta de cores e no color grading. Porém, sempre que ele quer chamar sua atenção para alguma coisa, ele utiliza um amarelo forte, ele utiliza um vermelho forte, ele utiliza uma cor forte para você saber. Aquilo ali é muito importante para a narrativa. Então, preste atenção naquilo ali. Em Hereditário, ele utiliza do detalhe para colocar símbolos, pequenos escritos na tela. Aqui, ele utiliza imagens como símbolos. Então você vê nos bordados informações que revelam o que vai acontecer no filme. Tá? Então ele utiliza esses elementos visuais a favor da narrativa. Eles não estão ali só pela estética. Eles estão ali pela estética, porém eles estão ali para um propósito ainda maior, que é auxiliar ali na contação da história. Tá? Então tudo o que ele utiliza-se de vários recursos narrativos, sempre a favor da história. Quando ele quer causar um estranhamento, um diálogo estranho, ele não faz plano e contraplano. Não tem aquela coisa, agora estou vendo o personagem e agora estou vendo outro personagem. Não. Ele utiliza o movimento de câmera para ficar em um personagem, porque aquele personagem é a reação daquele personagem que você precisa acompanhar. É aquele personagem que está sofrendo, é aquele personagem que está em crise. Os outros estão ali, preste atenção neles. Mas é nesse que eu quero que você entenda. É esse que está te simbolizando como espectador. Você, espectador, é esse personagem. Sim.
Então, ele coloca detalhes ali na edição, no desenho de som, que é maravilhosíssimo, na sutileza. Durante todo o filme você ouve gritos. A cultura das pessoas faz umas rezas, beleza? Primeiro você estranha, depois você, é normal, vou ficar o tempo todo ouvindo um grito. E aí quando acontece um ataque e um personagem grita por socorro, você já se acostumou durante o filme inteiro a ouvir gritos. Você, como espectador, você sabe quem que gritou, mas você entende o personagem não estranhar, porque o diretor já te preparou para isso. Maravilhoso. Incrível. Então, esse filme, para mim, é sim uma obra de arte. É um filme que assusta. É um filme que tem um pouquinho ali de body horror. Body horror. O que é isso? Que o que terror é isso? corporal. Filmes como A Coisa, do... Como é que chama aquele ator que faz o Eagle em Guardiões da Galáxia? Eagle, personagem Eagle, em Guardiões da Galáxia, o pai do Peter Quill. Nossa, não sei o nome dele. Kurt Russell. Ah, sim. A Coisa, do Kurt Russell, um filme antigo, década de 80, 90. É um filme que tem um perfeito exemplo de body horror, que é o horror corporal, que é utilizar o corpo humano para fazer uma mutação, uma mutilação, para te causar estranhamento. E esse filme, eles utilizam elementos da cultura nórdica que existe, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, que existem nas guerras. Quando uma tribo, um clã, um exército derrotava um outro exército, e eles queriam, ou uma vila, sei lá o quê, faziam ali uma matança, e eles queriam passar uma mensagem para o exército inimigo, eles faziam vários tipos de tortura e deixavam os corpos como se fossem umas esculturas, que era para você passar uma mensagem para o seu inimigo, de tipo, nós vamos acabar com vocês, nós somos ruins, nós somos maus. E tem uma técnica que é talvez eu possa me enganar o nome, nossos espectadores estudiosos aí podem nos corrigir, que é a asas da águia, alguma coisa assim, que eles pegavam, isso é histórico, isso existe, eles pegavam ali o inimigo, prendiam as mãos do inimigo, deixavam ele de costas, ele com uma faca quente, assim, para você poder cauterizar as feridas e a pessoa não morrer de sangramento, eles abriam, pode ser de costas ou de frente, tá? Eles abriam aqui o externo da pessoa e abria as costelas. As costelas para fora. Parece asa, né? Parece asas. Parece asa. Exatamente. Em Hereditário, nós temos uma cena assim. E uma coisa, eles faziam isso com a pessoa viva. Para você ficar com os órgãos expostos e morrer ali pela exposição. Então, veja o nível da crueldade. E isso não é um spoiler, tá, galera? Não diz quem é o personagem que acontece isso, por que isso acontece, mas isso acontece. Tá? É um dos elementos. Nós vamos ver um pouquinho de gore aqui, apesar de que o gore ele é disfarçado, ele aparece rápido, mas a gente tem um pouquinho ali de gore e de body horror. Qual a diferença entre gore e body horror? Body horror é quando você vê uma mutilação, uma coisa grotesca a partir de um corpo humano, tá? Esse filme ele flerta com os dois, talvez ele possa ser considerado mais gore, porém, quem é amante do body horror sabe do que eu tô falando, que tem ali o body horror também. Mas o gore é quando você vê mutilações, né, gráfico, o cara dá um tiro, você vê a cabeça do cara aberta ali. É a grafia ali da violência corporal, né, vista na tela. O diretor decide mostrar ali uma cena que vai impactar. Se o cara sofreu um acidente, ele não vai mostrar o cara ensanguentado, ele vai mostrar a perna do cara aberta com uma exposição, o osso ali saindo numa fratura exposta. Então esse filme ele tem o gore, e a primeira vez que aparece um gore
Ela é uma cena lindíssima, que você fica tipo... "Ah!" E a edição de som faz um negócio ali, você fica mudo, a cena fica muda, e você fica desesperado, porque você quer gritar, você quer ouvir o grito dos personagens, e o diretor fala, não, nesse momento você não vai ouvir. E eu acho isso excelente. Enfim, esse filme, para mim, ele é uma obra de arte em todos os aspectos. Ele tem um roteiro maravilhoso, um roteiro perfeito, um roteiro esplendoroso, personagens extremamente cativantes, ali uma ameaça muito bem feita, muito bem articulada, personagens secundários muito bem escritos, muito bem desenvolvidos. Uma Tá? atriz principal muito bem explorada, né? E uma atriz principal que é um chuchuzinho pra gente. O que é a Florence Pugh? Florence Pugh, se você estiver assistindo isso, I love you so much. I follow you on Instagram. I love you. Essa mulher, ela chora, que faz você chorar junto, mano. Ela tem um choro de... Ela morre na tela. E não é fora de tom, porque é exagerado, mas faz jus ao que ela está vivendo ali. Impressionante. A personagem é colocada numa situação completamente extraordinária e a atriz chama a responsabilidade para ela e faz. Tem uma cena, na primeira cena que ela chora, você já morre junto com ela. Mas tem uma cena em que acontecem umas coisas muito desesperadoras e ela começa a gritar e as outras mulheres que estão com ela começam a gritar também. E você fica, mano, dá vontade de entrar e bater em todo mundo. Uhum. Nossa senhora, aquela cena, meu Deus. Essa cena é maravilhosa. E é um filme que é uma direção perfeita, edição perfeita. Eu edito, eu sou editor. Eu assisto aquilo ali, é um prato cheio de referências. Porque todo editor admira boas edições. E nenhum artista que trabalha com edição trabalha sem referências. A gente tem que ter referências. A gente referencia todo mundo. O próprio Ari Aster faz referências a muitos outros diretores. E é perfeito. É uma edição perfeita. Sabe? Os cortes são muito bem realizados. A escolha de takes ali é muito perfeita. A escolha de planos, de enquadramentos é muito perfeita. E tem uma trilha sonora de arrepiar os cabelinhos da nuca aqui, ó. E aquele final. E um final traumatizante. Nossa, é um filme que você não é possível, se você for um ser humano, se você for um ciborgue, talvez sim. Mas se você for um ser humano, é impossível você assistir esse filme e passar por ele sem mudar nada em você. Nossa. Você pode odiar ou você pode amar, mas você não assiste e fala, legal, é um filme ok. Não tem como. Não tem como. É impossível. Te desafio. Assista Midsommar e fala, é um filme ok. Quem fala que é um filme ok é porque não prestou atenção no filme. Mas se você sentar e assistir, é uma obra de arte. Pode não ser apreciada por você, porque a gente tem uma questão de público-alvo. Talvez você não seja o público-alvo. Ok? Perfeitamente. Nós entendemos isso. Isso é completamente compreensível. Porém, como toda obra de arte, ele impacta, ele gera impacto na sociedade e ele faz você pensar, ele faz você refletir e ele te muda. Você é uma pessoa antes e uma pessoa depois de assistir Midsommar. Nossa. Eu lembro que... Qual foi o que eu te falei quando eu terminei de assistir o filme? Eu falei, Gisele, eu não consigo, ainda não consigo digerir esse filme, porque ele fica aqui. Ele fica por dia. Demora para descer nu. É um filme de lenta digestão. Isso. Pesadão. Nossa, mas excelente. Filme que todo mundo que... Quem é amante de cinema é obrigado a assistir, né? Então, todo mundo devia assistir. Nossa, muito se você é amante do cinema, você é obrigado a assistir. E se você é amante de filmes de terror, você é obrigado duplamente. Sim. Exatamente. E editor também, né? Se você é editor. Editor, roteirista, atores assistam Midsommar. Eu tenho alguns filmes marcantes. Claro que cada situação
eu utilizo um. Mas Midsommar, sempre que eu vou gravar um filme e vou fazer a preparação de elenco, porque na grande maioria dos meus filmes sou eu mesmo que faço a preparação de elenco, eu sempre coloco alguns filmes coringa ali para a pessoa assistir, para até ajudar ela a ter referências na hora de atuar e tudo mais. E nas últimas produções eu sempre pedi, ator, atriz, assista Midsommar. Assista Midsommar. Maravilha. Vou deixar também o link aqui do canal do Gesiel para vocês conhecerem os filmes dele, tá? A gente assistam lá. JB Produções. Eu tenho meu canal pessoal, que é o Gesiel Bueno, que é um canal sobre fotografia, sobre videomaker, sobre a vida de fotógrafo, vida de videomaker e também sobre cinema, tá? E aí também tem o JB Produções, que é o meu canal dos filmes que eu produzo. Então, nos dois canais você vai ver materiais completamente diferentes. Isso, exatamente. Bom, quer falar mais alguma coisa? Gesiel? Algum ponto que ficou... Faltou? Não, eu acho que a gente falou bem, né? Assertivo, falamos muito do filme e eu acredito que nós colocamos a sementinha, nós plantamos a sementinha. Então, se alguém talvez tenha passado despercebido sobre esse filme, ou então ficou com curiosidade e não assistiu, depois desse vídeo ele vai colocar na lista dele. Ou não, né? Se for uma pessoa medrosa, não. Mas vai perder, mesmo assim. Vai perder uma ótima experiência. Assista de dia. Isso. Uma técnica para pessoas que têm medo de filmes de terror. Eu já sou anestesiado. Eu já assisti tanta coisa que é difícil eu ter medo. Eu assisto filmes de terror de madrugada para ver se eu fico receoso, mas ainda assim é meio difícil. Eu também. Eu nunca tenho pesadelos. Isso não acontece comigo. Não tem. Eu assisto filmes de terror desde criança, né? Quando eu era criança, depois que eu assisti o filme, eu ficava com medo de passar no corredor, sozinho, de noite, a luz apagada. Hoje em dia, não tenho mais medo. Mas se você tem medo, eu entendo. Eu tenho amigos que têm medo, amigos homens que têm medo. Nossa, tem um amigo que morre de medo de filme de terror. Que até hoje chora se o telefone tocar depois que assiste o chamado, né? Pessoa que tipo, só de falar, de ver uma imagem da menina do Exorcista lá, já tem medo. Para esse tipo de pessoas, assista Midsommar e quando acabar, joga ali um episódio de Bob Esponja. Pronto. Acabou o medo. Isso. Melhor, uma recomendação, assista um episódio da melhor série de comédia já feita, na minha opinião, que é uma série que mora no meu coração, sempre vai estar comigo. Ela está acabando, estou sofrendo porque vai acabar, vou me despedir dolorosamente dos meus personagens que eu amo, mas que é uma série que, além de ser muito engraçada a ponto de você chorar de rir, ela também te faz refletir sobre assuntos extremamente pertinentes para os dias de hoje e te faz chorar quando é preciso. Você sempre está... Você pode estar... Nossa, quantas vezes eu já estava deprimido, muito triste, sabe? Muito triste com problemas da minha vida. E eu assisti um episódio e fiquei muito bem depois. Qual que é? Que é Brooklyn Nine-Nine. Se você não assistiu Brooklyn Nine-Nine, dá um pause nesse vídeo. Ou então, termina de ver esse vídeo e vai agora assistir Brooklyn Nine-Nine e já assiste Midsommar também. Isso. São obras completamente diferentes, mas uma vai te assustar e uma vai te fazer feliz, tá? Então assista Brooklyn Nine-Nine. Jake Peralta é o melhor personagem do mundo. É o cara que você queria que fosse seu melhor amigo. Então pronto, com essa mensagem feliz, a gente então encerra esse vídeo. Valeu, Gesiel. E você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, dá um like no vídeo aí para ajudar a gente também. Tá bom? Clica no sininho para você receber as notificações toda vez que a gente lançar vídeo novo. A princípio nós vamos lançar um vídeo a cada 2 semanas, porém sempre que nós tivermos uma oportunidade, nós iremos lançar vídeos extraordinários, tá? Acompanhe os nossos podcasts, o Despertar do Dragão, que está em um hiato no momento, até chegar a nova série da HBO, baseada na obra do George R.R. Martin, porém nós vamos voltar em breve com esse podcast. Nós estamos com lançamentos de podcast para sair, então fique atento nas nossas redes sociais. Isso. Nossas redes sociais são quais? Minha rede social pessoal, Gesiel Bueno no Facebook.
Gesiel Bueno no Instagram, JB Produções, a minha página oficial do Facebook para os meus filmes, JB Produções no Instagram. E no YouTube a mesma coisa, Gesiel Bueno no meu canal pessoal e JB Produções no meu canal de filmes. E Flávia, fala pra gente agora, por favor, como que faz para te encontrar nesse mundão aí chamado internet? A gente quer te encontrar, Flávia. Eu tô no Instagram, eu tô no Twitter, eu tô no Facebook, eu tô em todo lugar. Vou deixar tudo aqui linkado, do Gesiel também. Tá bom, gente? E aí vocês fiquem atentos, que tudo que a gente fizer, a gente tá com produções muito legais aí em mente para fazer. Vocês vão encontrar lá, tá bom? E tudo que nós fazemos é para vocês. Então, sintam-se livres para nos mandar mensagens, comentar os nossos vídeos, mandarem sugestões de assuntos que vocês gostariam que fossem explanados aqui por nós, por nossas mentes filosóficas. Esse projeto é feito para vocês. Então, vocês são os chefes e nós somos os seus empregados. Isso. Então, mandem as mensagens que vocês querem ver nesse canal, que é o melhor canal do Brasil. Com certeza. Galera, obrigada. Outros, tá? Até o próximo vídeo, então, galera. Valeu. Tchau, galera. Até o próximo. Tchau.